que o povo tinha de quem era ele. Outros dizem que você é Elias, que já ressuscitou. Mas Jesus dirigiu a pergunta direta para os discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então você percebe que havia entre o povo uma certa dúvida de quem era ele. A certeza não era plena, porque as pessoas queriam um Jesus de acordo com a sua própria necessidade. E a necessidade do povo era de um rei impetuoso que libertasse Israel do jugo romano e deixasse Israel ser uma nação livre e independente, como até hoje eles tentam ser. Mas não era esse o propósito do evangelho. Não era isso que Jesus veio fazer. Ele veio para a sua missão de transformar vidas, não apenas naquele tempo, mas se estendendo até a colheita final, até o último dia, quando ele retornar. Então, nesse texto em particular, os fariseus, que era uma caixa sagrada, os escribas, que era o grupo que escrevia a palavra. Hoje você tem a Bíblia escrita através da imprensa, desde Lutero, que a Bíblia ela é impressa desse jeito, e as máquinas impressoras imprimem milhares, dezenas de milhares em uma hora, mas naquele tempo não era assim. Quem eram os escribas? Eram aqueles que escreviam a Bíblia. Então, eles tinham uma sagrada responsabilidade: escrever manualmente cada palavra no rolo. E quando escreviam e tinha uma única letra errada, uma vírgula colocada no lugar, no ponto incorreto, uma vírgula já é uma paráfrase minha, porque naquele tempo não havia vírgula na escrita judaica. Mas se houvesse qualquer acentuação fora do lugar, o que ele fazia, o que eles faziam com o rolo? Tinha um lugar onde eles pegavam aquela parte ali e queimavam, porque não servia. Então, não se tratava aqui de dois grupos de pessoas que não tinham conhecimento a respeito da palavra, mas sim de dois grupos que conheciam, mas não estavam satisfeitos com Jesus. Imagine a cena: dois grupos de pessoas com autoconhecimento insatisfeitos. E qual era a insatisfação? Jesus estava se tornando o novo líder de Israel, aquele que arrastava as multidões. Eles, porém, não conseguiam fazer isso. Mas Jesus sim, arrastava porque transformava vidas e transformava o coração. O que eles fizeram? A palavra diz que em comum acordo, eles buscam uma mulher que foi apanhada em adultério. Eles buscam essa mulher apanhada em adultério e levam até a presença de Jesus. Às vezes, tem muitas coisas que não estão aqui escritas e que merecem a nossa atenção. Eu gosto muito de observar o que a Bíblia disse, mas gosto de observar o que ficou nas entrelinhas, o que ela não disse. Por quê? Se essa mulher foi apanhada em adultério e ela foi até a presença de Jesus, então nós precisamos perguntar: ela queria ter ido até a presença de Jesus, sim ou não? Possivelmente, não. Ela não queria ir à presença de Jesus, ela não tinha esse interesse. Outra coisa que nós devemos perguntar ao texto: ela estava arrumada dignamente para ir à presença de Jesus, sim ou não? Dignamente, eu digo com vestes apropriadas, porque o texto diz que em que ato que ela estava? Em adultério. Possivelmente, ela teve que se cobrir às pressas, foi levada contra a sua própria vontade até a presença de Jesus. E quando lá chegam, a palavra diz que os homens simplesmente dizem para o Senhor assim: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés nos diz que essa pessoa deve ser apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Toda vez que alguém comete um crime, a lei deve ser capaz de penalizar essa pessoa ao mesmo tempo de redimi-la. É por isso que a lei existe. Ela tem que punir e redimir. Toda vez que até o próprio Estado falha em fazer isso, apenas pune, não está cumprindo o seu verdadeiro papel, que deveria punir e tentar redimir. Uma das penas mais terríveis que existem é a pena capital, ou seja, é a pena de morte. Essa é a mais terrível de todas. Porque quem entra no corredor da morte já sabe que não tem esperança.
Quem entra no corredor da morte sabe que a sua sentença já está determinada, seja ela através da aplicação de uma substância letal, através da cadeira elétrica, ou agora nos Estados Unidos, quando foi autorizado pelo governo Trump, o fuzilamento. Imagine qual é a sensação de alguém que está frente a frente com um pelotão de fuzilamento. Deve ser uma situação terrível. E na pena capital, para que as pessoas, para que os atiradores não saibam quem foi que efetivamente matou aquele indivíduo, as armas são carregadas, algumas não têm bala de festim, outras têm bala de verdade. Assim, os atiradores se posicionam, atiram, mas ninguém sabe efetivamente quem matou, para que isso não cause uma culpa no atirador. Mas todos se sentem culpados por aquela morte. As pessoas que entram no corredor da morte, elas temem, elas choram, elas se angustiam, de uma angústia tremenda que é inexplicável. Toda vez que lemos sobre esses assuntos, nós percebemos o quão terrível é o corredor da morte. Essa mulher foi levada instantaneamente ao corredor da morte. Qual foi o julgamento? Em qual tribunal ela compareceu? Quais foram as suas chances de defesa? Quais advogados foram constituídos para poder libertar aquela mulher? Quem foram os seus defensores? Absolutamente ninguém. Não houve nenhum advogado constituído, não houve um promotor para que pudesse defendê-la ou um advogado de defesa. Ali estavam apenas as pessoas que acusaram e os mesmos acusadores eram aqueles que tinham o poder de emitir a sentença. Então, recorrer a quem? Quem ela poderia recorrer? Então, quando essa pergunta é feita para o Senhor, ela tem duplo objetivo. Número um, era fazer com que ele escorregasse de alguma maneira. Por quê? Se ele dissesse que aquela mulher deveria morrer, automaticamente ele estava decretando a pena capital. E se ele decretasse a pena capital, ele seria maior do que os romanos. Só os romanos poderiam matar. Só os romanos poderiam emitir a pena de morte. Os judeus não. Se ele dissesse sim, ele estaria infringindo a lei romana. Se ele dissesse não, ele estaria infringindo a lei de Moisés, que dizia claramente que as pessoas apanhadas em adultério deveriam passar pelo apedrejamento. E agora, o que fazer? A palavra diz simplesmente que ele começa a escrever ao chão. E começa a escrever. Algumas pessoas dizem que ele escreveu porque os juízes daquele tempo, antes de falar a sua sentença, eles escreviam a sentença por inteiro e depois lia diante do condenado. Então, por isso, ele estaria escrevendo ao chão. Outras pessoas sugerem que ele estava escrevendo ao chão os pecados das pessoas que ali estavam. Ele escrevia os pecados de cada um, mas não temos certeza quanto a isso, porque ele escreveu, nem o que ele escreveu. Nós não temos essa certeza e logo não podemos afirmar. Mas, quando ele termina de escrever, levanta sua cabeça e diz assim: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Imagine, se fosse você que estivesse lá, o que você iria esperar? A sentença já havia sido dada. Quem dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Eu creio que nesse momento o coração daquela mulher deve ter disparado. A pressão arterial deve ter subido. Ela deve ter entrado em angústia plena, pensando, já vem a primeira pedrada. Mas o tempo passa, ouve-se os passos das pessoas deixando aquele lugar, e a palavra diz que, começando pelos mais velhos, logo foram saindo daquele lugar. Um foi deixando o espaço, o outro foi, até que finalmente estava ali apenas Jesus e a mulher. Mas quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, por que ele não falou? Por que ele não foi mais profundo? Por que Jesus não falou a verdade para aquele povo? Se ele tivesse falado, o escândalo talvez teria sido grande.
Ele teria envergonhado um monte de gente ali. Imagine, estavam acusando essa mulher de adultério. E de fato ela havia sido apanhada em adultério. Mas ele poderia ter dito assim: e você? E você, fulano? O que você fez? E você, Beltrano? Por que você fez aquilo? E você, fulano? Eu vi, você também fez aquilo. Por que você está acusando essa mulher quando você tem pecados maiores do que ela? Por que você está fazendo isso? Ele poderia dizer isso, sim ou não? Sim. Com toda certeza, com os dados em mãos, com o dia, com o horário, com o local, com tudo preciso. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez. Ele simplesmente optou pelo silêncio e deixou que um a um fossem se retirando, até chegar então o momento em que só ele ficou com aquela mulher. Quando finalmente estão apenas os dois, a mulher soluçando, olha para ele, ele olha para a mulher. Talvez ela ainda esperasse alguma repreensão e ele simplesmente pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E ele diz: eu tampouco não te condeno. Vai e não peques mais. Quando eu olho a história dessa mulher, eu vejo a história de alguém que lutava contra o pecado. Porque alguém não é arrastado para o adultério do dia para a noite. Não, é uma sequência. São passos que são dados, um após o outro, um após o outro. E assim essa mulher chegou a essa condição. Era uma mulher pecadora. Era alguém que vivia longe da graça de Jesus. Era alguém que não havia marcado o encontro com ele. Era alguém que não planejou esse encontro, mas aproveitou essa oportunidade, porque estava diante de alguém muito maior do que aqueles erros e que era inteiramente capaz de livrá-la não apenas da sentença, mas também do pecado. Uma das obras que eu mais aprecio em ler, obra não adventista, mas teológica, que eu mais aprecio ler é Confissões de Santo Agostinho. Eu gosto de ler. Até fiz 2 postais essa semana sobre essa obra de Agostinho. E quando a gente olha para a história de Agostinho, é uma história incrível. Por quê? Agostinho viveu uma vida longe da presença de Deus. Ele aprendeu com os maniqueístas quem era Deus, mas só que ele aprendeu tudo errado. Ele aprendeu acerca de um Deus distante, de um Deus castigador, de um Deus que não refletia aquilo que nós acreditamos, de um Deus completamente alheio à condição humana, bem como às suas necessidades. Agostinho era um curtidor. Ele gostava de curtir a vida. E tinha suas dificuldades em abandonar a vida de pecado. Ele tinha suas dificuldades. Porque mergulhou sem querer, mas acabou ficando aprisionado nele. Mergulhou sem querer e acabou ficando aprisionado. Enquanto mais ele pesquisava, quanto mais ele buscava o Senhor, quanto mais ele se aproximava, mais ele enxergava a sua verdadeira dificuldade e mais ele enxergava a sua verdadeira condição. Até o momento que ele se vê no limiar da decisão entre decidir ao lado de Cristo ou não decidir. E ele escreveu uma das partes da sua obra que mais me impressiona. Ele disse: meus antigos amores, as mesmas velhas frivolidades e vaidades ainda me prendiam. Puxavam-me a túnica de minha carne e sussurravam: você nos vai abandonar? Então a gente nunca mais vai se ver? Depois isso e aquilo não será nunca mais lícito? E o que é que elas sugeririam com o que denominei isso ou aquilo, ó meu Deus? Que tua misericórdia afaste isso e aquilo da alma do teu servo. Que profanações eram sugeridas, que vergonha! Agora, quando eu mal lhes dava ouvidos, elas se mostravam às claras e nem me contradiziam, mas murmuravam, como se estivessem às minhas costas secretamente e me cutucavam, enquanto eu ia embora, pedindo que olhasse para elas. Todavia,
elas ainda me detinham, de modo que eu hesitava em desvencilhar-me delas e largá-las para que de um salto chegasse onde eu era chamado. Um hábito incontrolável me dizia: você acha que pode viver sem elas? Olha que pergunta vinha à sua mente. É como se os hábitos dissessem assim: você acha que pode viver sem mim? Você acha que pode me largar assim de uma hora para outra? Nunca mais vamos nos ver? Nunca mais você vai voltar aqui? Nunca mais você vai fazer o que fazia? Como assim? É como se dissesse para Agostinho: você não vai conseguir. É impossível para você. E ele, de angustiado, narra que pegou a Bíblia, foi para um lugar secreto e ali chorou copiosamente na presença de Deus. E no seu choro copioso, ele pegou a palavra e abriu. Peguei e abri. Li em silêncio a primeira passagem que caiu sobre o meu olhar. E o texto dizia: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E ele afirma: não precisei continuar a leitura, nem era necessário. Imediatamente, ao final dessa frase, como se eu estivesse sido exposto a uma luz serena que invadia o meu coração, todas as negras sombras da dúvida desapareceram. Aqui ele tem um encontro com a graça e as negras nuvens desaparecem. E agora ele está diante de uma nova vida, de uma nova oportunidade. Nessa manhã, todos têm o direito a uma nova vida e uma nova oportunidade. As coisas velhas não podem nos prender para sempre, não podem acorrentar o nosso coração, não podem. Não tem esse direito, não tem esse poder, porque nele há poder pleno para nos livrar de todas as coisas. Nessa manhã, o Isaac vai experimentar uma nova vida. Ele vai experimentar uma nova caminhada. Os grilhões do passado não lhe prenderão mais, enquanto estiveres plenamente em Cristo. Enquanto você estiver em Cristo, nada mais vai lhe prender, nada mais vai lhe assolar, porque nele há vida plena e não derivada. Nele existe vida e vida em abundância. Agostinho disse: eu só me encontro comigo mesmo quando eu me encontrar em ti. O ser humano só se encontra com ele mesmo quando ele se encontra com Deus. Aí ele tem um encontro perfeito, aí ele sabe quem é ele, porque Jesus revela a nossa verdadeira identidade e a nossa verdadeira natureza. Fomos criados para ele e para ele somente, para ele somente. Eu quero lhe convidar à frente agora, Isaac. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Só você sabe os desafios que passou para chegar até aqui. Só você sabe o quanto foram pesados para você. Quantos desafios você teve que enfrentar para chegar nesse momento? O quanto que teve que abrir mão de muitas coisas e ora está aqui no altar do Senhor. E quero perguntar: é o seu desejo ser batizado nesta manhã? É o seu desejo ter a Bíblia como a sagrada palavra de Deus em sua vida? É o seu desejo fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É o seu desejo guardar todos os mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado? Ele respondeu afirmativamente as perguntas. Quantos estão felizes por isso? Amém. Além de mim e da Raquel, quantos mais conhecem o Isaac aqui? Levanta a mão para que eu possa ver. O André, eu esqueci seu nome, perdoe. A irmã Raimunda e todos os demais agora estão passando a conhecer o novo Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar contigo nesse momento. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque não há grilhões que prendam o ser humano quando estão em Tua presença. Não há grilhões. Não há, Senhor Deus, nada que seja capaz de levá-lo para longe da Tua presença quando o Senhor está trazendo para perto. E aqui, Senhor Deus, está o Isaac, foi resgatado das trevas para a Tua maravilhosa luz. E bendito seja o Teu nome, porque nos liberta dos nossos erros, das nossas culpas
e nos põe em um lugar seguro, em um terreno firme na tua presença. Portanto, Senhor, nesta manhã, não abençoe apenas o Isaac, mas abençoa cada um de nós, para que possamos continuar firmes em tua presença, Senhor. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos nos preparar para o batismo, enquanto isso a igreja ficará louvando ao Senhor. Hino de número 250. A Jesus seguir eu quero. Duzentos e 51.
Jesus, minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus, pelo vale Cristo guia, quando fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus, minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Raquel, se quiser vir à frente tirar a foto aqui, bem de pertinho, pode vir, viu, Raquel? Quando ela soube que Isaac seria batizado, eu acho que ela ficou sorrindo mais do que você, viu, Isaac? Com uma alegria que a gente não tinha como descrever. E eu perguntei se ela já estava recebendo curso bíblico, parece que não era, Raquel? E o Branco, então, se comprometeu com mais essa jornada, né? Aproveito e incentivo a cada membro da igreja para que possamos fazer a mesma coisa, sempre ensinar as pessoas ao Evangelho. Uma das coisas que mais observo é que estamos em falta com relação a isso. Estamos em falta. Nós, como igreja, adventistas aqui do Ouro Branco, eu digo com pesar no coração, não é com alegria que o pastor diz isso, mas nós estamos, como igreja, em falta com esse quesito, em dar estudo bíblico para as pessoas. Não é assim que deveríamos fazer, 2 ou 3 ou 4, dando estudo bíblico e a maioria da igreja de braços cruzados, como se nada estivesse acontecendo. Não, não é assim. Não é assim que o Senhor espera, não é assim que o reino vai avançando, cada um dando o estudo do Evangelho para as pessoas que estão ali mais próximas de si e assim ensinando o Evangelho do reino. Aproveito esse momento para incentivar a igreja, para que caminhe nessa direção, porque esse é o plano de Deus. O plano de dar estudo bíblico é um plano de origem celestial. Jesus deu estudo bíblico para a mulher junto ao poço, ele deu estudo bíblico para Nicodemos, ele deu estudo bíblico para tantas outras pessoas, e esse foi o seu trabalho, essa foi sua missão e deve ser a sua também. Isaac, para que você tenha os pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém? Aqui está o novo Isaac. O antigo não existe mais, ele passou. Já era. Agora é o novo Isaac para a honra e glória de Deus. Amém? Cabe à igreja agora abraçá-lo e compreender quais são os seus dons, quais são os seus talentos e ingressar com ele na causa do mestre. Esse é o trabalho da igreja, agora é com vocês. Então, amem o Isaac cada dia mais e façam com que cada dia aqui ele se sinta parte dessa família. Não estranhe o que chegou, mas alguém que é querido e amado por essa família. É assim que nós conservamos as pessoas no reino. Eu quero nesse instante orar por você também, Raquel. Pode chegar mais perto aqui? Eu sei da sua alegria, dá para ver as lágrimas nos seus olhos. Se quiser abraçar o seu irmão, pode abraçar. Eles dois sabem o motivo desse abraço. Ela muito mais, suportou muitas lutas, muitos desafios, muitas horas de sofrimento, né, Raquel? Mas finalmente chegou esse dia da libertação em Cristo Jesus. Eu quero não somente orar por vocês agora, mas orar também. Fica aqui, Raquel, desse lado, por favor. E orar pela igreja toda, orar por aqueles que não são batizados ainda. Eu sei que tem
2 ou 3 aqui ainda. Não vou fazer apelo porque já fiz em outro momento e certamente chegará o momento de vocês também. Fiquem em pé e oremos ao Senhor. Pai Celestial, não há palavras para descrever o que o poder de Jesus é capaz de fazer. Não há palavras. Não há palavras capazes de descrever o que é a graça. Porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, o nosso coração se alegra, porque tivemos mais um encontro com a tua graça. Aqui, percebemos de forma interior como ela age, mas também de forma exterior, não em nós, mas no outro, ao ver o batismo do Isaac nesta manhã. Queremos, Senhor Deus, continuar caminhando no caminho da tua graça. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos continuar louvando, né? Vamos cantar Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Sem ter o teu amor infinito, dai-me alegria em tua salvação. Contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Teu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Hino de número 255. Deste mar, os meus pecados deixarei.